Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema medo, ao sentimento sobre o medo. É o primeiro sentimento que nós estamos estudando no canal Escutando o Sentimento. Porque quando nós falamos de ciúme em vídeos passados, da inveja, do ressentimento, da vaidade, eles não são, para mim, no meu entender, sentimentos primários. Eles são formas de pensamento e de sentir secundários e que por trás deles tem a insegurança, e atrás da insegurança nós temos os medos imaginários, os medos psicológicos, os medos da minha imaturidade emocional. É ruim, né? A gente pensar da nossa imaturidade emocional, pensando que a gente já tem tantos anos, né? Somos mais velhos, pensando, nossa, ainda sou imaturo com isso? Sim. Nós somos ainda, infelizmente, não estou falando de outras pessoas, eu estou olhando para mim mesma, né, para o meu interior, e muitas vezes eu vejo o quanto eu sou ainda imatura, o quanto ainda que esses medos ainda aparecem, o quanto ainda eu faço mecanismos de defesa, o quanto ainda às vezes eu tenho inveja, eu tenho ciúme, arrogância, né, vaidade. Mas o mais importante da nossa inteligência emocional é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele responde por uns 94% do nosso equilíbrio emocional. E quando a gente se autoconhece, a gente sabe o que está acontecendo por trás. A gente sabe, eu estou tendo uma vaidade, isso é uma arrogância. Nossa, como eu fui invejosa naquela situação. Então, a importância do autoconhecimento. E nós vamos estudar no primeiro sentimento primário, o medo. Porque o medo, nossa, hoje aqui tá uma delícia, né? Com esse sol quente, né? E debaixo dessa árvore, tá uma delícia aqui e é uma delícia. E nessa delícia de vento vamos estudar sobre o sentimento medo, o medo emocional, o medo psicológico. E dentro da psicologia, nós chamamos esses medos de medo do ego adoecido. Por que medo do ego adoecido? Porque o ego, ele é o mediador. Ele é aquele porteiro que eu falei lá naquele vídeo lá atrás, quando eu falei sobre ego, entre o mundo externo e o mundo interno. Então, como o ego, que na verdade é uma parte nossa, entre aquilo que eu aparento para o mundo, para as pessoas, que eu manifesto para o meu mundo externo, para os meus relacionamentos, o ego ele está no intermediário. O ego é o intermediário entre o mundo externo e o meu mundo interno. Existe muitas coisas nessa casa interna, nesse mundo interno meu, no meu inconsciente, que eu não gostaria de ter, eu não gostaria de ser, que são ruins de serem tocados. São sentimentos que eu não gostaria de mexer, de tocar, e eles ficam guardados, eles ficam reprimidos. Então, quando determinadas situações acontecem, por medo do que as pessoas vão achar, por medo de não ser amada por essas pessoas do mundo externo, por medo de ser rejeitado, por medo de ser feio, por medo de não ser valorizado, eu escondo muitas coisas que eu sou, muitas coisas, muitos sentimentos, emoções, pontos de vista e crenças dentro de mim, reprimindo. E essa repressão, nós chamamos a forma de reprimir isso dentro de mim, dentro da psicologia se chama mecanismos de defesa. Mas nós que somos brasileiros, a gente pode chamar de jeitinho brasileiro. Então, é jeitinho brasileiro que a gente faz de esconder, de bloquear, de reprimir
coisas que eu sou, que eu tenho, para não apresentar para as pessoas, porque eu tenho esses medos aqui. Medo de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser valorizado, medo de se sentir isolado, medo de ser feio, né? E por causa desses medos, eu desenvolvo ansiedade, nervosismo, agitação, vergonha, timidez, síndrome do pânico, vamos piorando, síndrome do pânico, depressões. Será que vale a pena esses jeitinhos brasileiros, esses mecanismos de defesa? Será que vale a pena eu amordaçar, esconder essas coisas que eu tenho por causa do medo? E por que nós chamamos de medos imaginários? Porque os medos psicológicos que nós temos, eles não vão fazer com a minha vida seja exterminada. Eu não vou morrer se eu fizer uma prece, uma oração, junto com 10 pessoas. Eu não vou correr risco de vida se eu falar em público. Eu não vou correr esse risco de vida. Ou vocês acham que corre? De repente, eu vou lá, falo 10 minutos em público e de repente as pessoas tiram de arma e me matam, né? Vocês acham que isso vai acontecer, né? Então, o que acontece? Os medos psicológicos, eles são medos imaginários, medos da minha imaginação. E esses medos da minha imaginação, eles vão entrar em contato com o meu corpo físico, com o meu cérebro. E o pobre do meu cérebro aqui, ele não distingue se esses medos imaginários são realmente imaginários ou se são reais. E o que acontece? O meu corpo, emocionalmente, fisiologicamente, vai ter as mesmas reações que se esses perigos fossem reais. Meu coração vai acelerar, vai me dar suor nas mãos, vai me dar falta de memória, vai me dar, né, um nó na garganta, eu vou começar a ficar vermelha, eu vou começar a ficar agitada, porque o meu corpo físico, em específico, meu sistema nervoso central, ele não faz diferença. Se esse medo que eu estou tendo é o medo que pode me tirar a vida, ou se o medo que eu tenho é um medo imaginário, é um medo psicológico, é um medo emocional. Então, para esses tipos de medo, para esses medos meus emocionais, o que eu preciso? Eu preciso primeiro descobrir onde que eles estão. Porque esses medos, eles são muito mais perigosos do que todos esses outros que nós falamos, desses outros 3 tipos de medos que eu discuti nos vídeos passados. Por quê? Porque esses medos emocionais, eles dissolvem a nossa personalidade. Eles são medos dissolventes de quem nós realmente somos. Eles são medos dissolventes da minha individualidade. Então, quando eu tenho medo de perder alguém através do ciúme, quando eu tenho medo, uma insegurança através da inveja, que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, então eu sou menos. Quando eu tenho medo, disfarçado através da timidez, quando eu tenho medo de não fazer aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu acredito que é certo, porque eu tenho medo das pessoas me criticarem, me julgarem, quando eu tenho medo e procuro me envaidecer porque eu tenho medo de ser feia e as pessoas não me quererem, né? Quando eu tenho medo de não ser quem eu sou e dentro de uma relação amorosa, uma relação de amizade, de trabalho, eu me torno aquilo que o outro quer que eu seja, em vez de eu ser eu mesma,
né? Esses medos, eles vão dissolvendo a minha personalidade. Esses medos são medos perigosos, são medos perversos. E a gente vai deixando. A gente vai deixando, a gente vai deixando. E quanto mais a gente deixa de falar, quanto mais a gente deixa de expressar, quanto mais a gente deixa esses medos ficarem na nossa mente, na nossa vida, mais complexo eles vão se tornando. E eles vão se tornando complexos, e eles vão se juntando, um medo se junta no outro, e vai crescendo aquela bola de neve, e de repente, o que acontece? Eu entro em pânico. Porque tem tanta coisa juntada aqui, que eu entro em pânico. Né? Ou eu preciso tomar medicamentos para me anestesiar. Anestesiar para mim não sentir esses medos. Esses medos de entrar em contato com o outro. Eu me isolo. Eu fico fechado. Eu não entro em contato com pessoas, eu não tenho relacionamentos. Então vejam a importância da gente olhar para dentro e olhar que medos nós estamos tendo. Em que lugar da nossa vida nós estamos deixando de fazer as coisas por medo? Em que relacionamentos nós estamos vivendo de uma forma totalmente distorcida, sofrida, por medo de perder o outro, através do ciúme. Né? O que é o ciúme? O que tem o ciúme por trás? Nós já falamos isso em vídeo passado. Né? Tem ali a posse, a necessidade, a carência. Eu não posso perder o outro. Ou o outro tem que ser como eu quero que ele seja. Porque se ele não for como eu quero, eu não sei o que fazer. Eu tenho que mudar crenças, eu tenho que mudar formas de ver a vida. Né? Então vamos ter cuidados com esses medos emocionais, esses medos do ego adoecido. Né? De apresentar. Né? E o que acontece? Né? O ser humano, como ser humano, é imperfeito mesmo. Nós erramos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Né? Nós não somos aquilo que o outro quer que seja. Por que você vai ser o que o outro quer que você seja? Se você for o que o outro quer que você seja, você não vai ser você, você vai ser o outro que o outro quer que você seja. Né? E essas situações, elas vão nos cercando e vão nos tirando a qualidade de vida. E nós vamos deixando de manifestar a nossa individualidade, o nosso tesouro, o nosso talento. Lembra de Jesus? Jesus já comentou isso. Jesus é um grande terapeuta. Um grande não, ele foi o maior terapeuta que a terra já recebeu. E ele, numa parábola, ele diz dos talentos. Né? Um entregou um talento, 5, 3, e teve pessoas que desenvolveram os talentos. Né? Entregaram ao Senhor, a Deus, muito mais. Né? Então, um recebeu 5 talentos, entregou 10, o outro entregou 3, entregou 6. E quando o Senhor veio buscar, que é Deus, ele entregou muito mais. Quer dizer, ele desenvolveu os seus potenciais a partir do humano. Né? E existiu aquele que pegou aquele talento, escondeu e que enterrou e que não desenvolveu. Esse que não entregou, que não desenvolveu os seus talentos, os seus dons, o que ele fez? Ele ficou com medo. E através do medo, ele não desenvolveu aquilo que ele poderia desenvolver, as suas potencialidades. Né? E para isso, falando da questão do medo, nossos medos emocionais, psicológicos, que tem a ver com o ego, eu trago aqui o livro Cultivo das Emoções, do Marlon. Ele tem um capítulo só sobre medo. E ele diz: o medo, enquanto uma energia de preservação, tem sua função impulsionada pelo instinto de sobrevivência.
No caso do ego adoecido, ele precisa ser orientado amorosamente. O que nós vamos entender por ego adoecido? É uma crença nossa, que o ego não é uma lombriga dentro da gente, o ego somos nós mesmos, essa parte nossa, então é nós mesmos, né, adoecidos imaturamente, que temos medos de se expor, né? Que temos medo de perder, temos medo de fazer as coisas erradas, que temos medos de sermos julgados, ser criticados, não ser amados, né? Então, isso é o ego adoecido, somos nós adoecidos, né? Emocionalmente. E aí ele vem dizer, no caso do ego adoecido, esse medo precisa ser orientado amorosamente. Precisamos mostrar para nós mesmos, gentilmente, que as situações de exposição às quais os medos nos paralisam, mais que barreiras e possibilidades de aniquilação da aparência, são oportunidades de crescimento interior e de realização divina. Olha como é importante. Então, essas situações onde nós temos os medos, não só medo básico, mas os sentimentos egóicos lá, inveja, arrogância, ciúme, vaidade, que são produtos do medo, essas situações que acontecem, muito mais que barreiras, muito mais que aniquilar a nossa aparência, elas são oportunidades, elas são mestres de crescimento interior e de realização divina. Então, quando eu entro em contato com uma situação e eu sinto que o medo vem, e eu fecho a boca, e eu não vou, eu me escondo, eu me isolo, né, emocionalmente, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo da minha evolução. Eu estou fugindo do meu crescimento pessoal. Eu estou fugindo de quem eu sou como pessoa, como ser divino. Eu estou fugindo. Aquela situação, ela é um mestre. Aquela situação que está ali, ela traz em si aprendizagens. Aprendizagens para que eu possa estender a minha mente, para que eu possa desenvolver o ser divino que está aqui dentro. Então, por exemplo, pede para fazer uma oração. Tem 3, 4 pessoas, não, eu não vou fazer não, sabe por quê? Eu sou tímida, eu tenho vergonha de fazer, eu não vou fazer não. Não dou conta não. Não, faz você, né? O que está acontecendo? O que tem aí? Aí tem um medo aqui na minha cabeça. E se eu fazer errado? E se eu errar alguma palavra? Não, vou fazer não. O que vocês vão pensar de mim? E se eu falar baixinho e ninguém me escutar? Né? É o medo. Né? Mas se você falar baixinho que as pessoas não escutar, se você errar a palavra lá, né, da oração, né, as pessoas não vão te matar, não vão te aniquilar. Se você gaguejar, também não vai ser morto. Todas as pessoas gaguejam e continuam vivas. Né? Então, essa oportunidade, faça uma oração. Né? Mesmo com medo, faça. Porque mesmo com medo, quando você faz, né, ali, você vai desenvolvendo um potencial seu, que é uma condição humana. A condição humana de falar. Né? Eu já errei muito em oração. Nossa, esses dias, e pedi para fazer um Pai Nosso. Eu não gosto muito de fazer Pai Nosso, que eu acho oração assim, eu gosto de falar com as minhas palavras, que o Pai Nosso é uma oração muito automatizada. Eu comecei Pai Nosso, que estás no céu tal, né? E de repente eu terminei. E agora e na hora da nossa morte, amém. Aí as pessoas saíram, não sei se elas ouviram, não sei se elas também erraram ali no meio. Aí eu pensei, gente, Pai Nosso não termina desse jeito? Eu pensei, uai, eu terminei com uma Ave Maria, né? Quer dizer, eu comecei um Pai Nosso, eu não sei que lugar ali, ela virou uma Ave Maria. E mesmo assim, as pessoas não comentaram nada, né? E mesmo se elas comentassem, eu poderia dizer, nossa, é mesmo? Né?
Errei, mas tudo bem, da próxima vez, porque a gente não vai ser eliminado. Então, os nossos medos emocionais, eles precisam ser enfrentados com lógica, com raciocínio e com amorosidade. Amorosidade a nós mesmos. Amorosidade ao próximo. Amorosidade a Deus. O que acontece? Né? O amor, ele é o antídoto do medo. Porque quando a gente ama, a gente faz. Como a gente ama alguém, mesmo com medo, mesmo com sacrifício, mesmo com algo que seja difícil, a gente faz. A gente vai. Né? Quando a gente ama de verdade, a gente está ali com o outro. Com todo o sacrifício, com toda a dor, a gente está ali. Isso é o amor verdadeiro. Só que a gente precisa aprender a se amar. Né? E se amar é isso. Mesmo com medo, eu faço. Mesmo com medo, eu falo. Gente, eu tenho medo de falar com as pessoas. Espera aí. Então, vamos começar devagarzinho? É o jeito que você faz com uma criança. Né? Ela tem medo de alguma coisa? Você vai devagarzinho com ela. Vamos fazer isso aqui, aprendeu aquilo ali, você vai mais para frente, até que a criança, ela vai sozinha. Quando a criança vai aprender a andar de bicicleta, o que a gente faz? Né? Hoje em dia tem rodinhas, na minha época não tinha. A gente põe a criança e vai ali atrás, que a rodinha ela olha pra gente, vê que a gente está ali empurrando, ela olha de novo, cheia de medo, a gente está ali empurrando. Com o tempo a gente vai soltando devagarzinho. Então, assim, amorosamente, nós precisamos fazer isso conosco, né? Amorosamente, lidando aos poucos com o nosso medo. Respira fundo, começa a conversar com pessoas que você conhece, né? Lê alguma coisa diferente, depois você fala com um pouquinho mais, com outras pessoas, com outras, e você vai aumentando, né? Amorosamente, vamos aos poucos lidando com medo e com raciocínio, né? Tem medo de alguma coisa? Se autoconversa. O que poderia acontecer se eu falasse alguma coisa errada? O que poderia acontecer se eu gaguejasse? O que poderia acontecer se eu ficasse vermelho? Né? Não vou ser destruída, não. Eu vou. Né? E vai. Né? Vai aos poucos. Né? Amorosamente, lidando com medo. Aqui e ali. Tenha consciência dele. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo medo. Peraí, o que eu vou fazer com este medo? Respira e vai fazendo aos poucos até que aumente. Quando a gente tem medo, através do ciúme, né, quando a gente olha nos sentimentos e verifica que lá atrás do ciúme, da inveja, tem medo, né? Essas situações que fazem que a gente tenha ciúmes são situações que são mestres para nós. Para que a gente possa olhar para dentro e verificar por que essa situação mexe comigo, por que eu tenho medo de perder aquela pessoa, por que eu tenho medo que aquela pessoa faça algo diferente do que eu acredito. Né? Vai se autoconversando, vai se autoconhecendo. Né? E na medida que você vai se autoconhecendo, se você não der conta disso sozinho, procure ajuda profissional para você expandir quem você é, para você se melhorar. Porque cada um de nós somos uma pessoa diferente uma das outras, com crenças totalmente diferentes. E é muito rico quando a gente entra em contato com pessoas que têm crenças diferentes, que pensam diferente de nós. Né? Para a gente lidar com o diferente em nós. Né? Na inveja, quando você encontrar o medo, né? O outro é melhor do que eu, peraí. O que eu vou fazer com esse medo interno de eu não ser melhor? O que eu posso ser? O que eu faço de melhor? O que eu gosto de fazer e que faço bem? Foque nessa situação. Né? Quando a gente tem medo que as pessoas não nos amem, vamos trocar. Vamos amar as pessoas ao invés de ser amados pelas pessoas. Porque é amando as pessoas é que a gente vai trazê-las para nós. Não ao contrário.
né? Apegado a elas, que elas têm que fazer tudo que a gente quer, né? Então, vamos ter muito cuidado com os medos emocionais, porque eles tiram a nossa harmonia, eles tiram aquilo que principalmente nós somos. Nós, seres únicos no universo, e os outros também, né? Então, fica aqui essa fala para que a gente possa lidar com esses medos. Eu já fui uma pessoa muito medrosa, muito envergonhada, muito tímida, de ficar vermelha, de não falar as coisas, de gaguejar. E quantas vezes eu ia falar alguma coisa e tinha brancos, eu não conseguia lembrar. Quantas vezes me deu vontade de fugir dos lugares, fugir de frente das pessoas, de vergonha, de não saber o que falar, o que fazer, né? Mas amorosamente eu fui trabalhando isso comigo, aos pouquinhos. E quando eu conseguia falar, quando eu conseguia ler, quando eu conseguia fazer uma oração, que antes eu não, nem isso eu conseguia, eu voltava, quando eu terminava, e eu falei assim, yes, consegui, né? Por quê? Porque isso dá força. Isso é como se você abraçasse o seu filho e dissesse, você conseguiu, mamãe te ama, te ama, te ama. Te ama, você conseguiu. Isso dá uma força na gente, isso dá uma motivação. E hoje, né, mesmo com medo, eu vou, mesmo com medo eu faço palestras, mesmo com medo eu falo no meio de pessoas, mesmo com medo. Por quê? Porque o medo a gente vai administrando ele. Ele faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todo ser vivo, animais, né? Então a gente vai administrando ele na vida da gente, né? Mas para isto a gente precisa se autoconhecer. Se autoconhecer é importantíssimo. Se autoconheça, se auto-observa. Observa aquilo que mexe com você, né? E aos poucos, amorosamente, vai trabalhando com medo, vai ali. Vocês vão ver que não é um bicho tão feio, né? Que ele não é aquela coisa que paralisa, né? Ele vem, o coração pula aqui, aí eu falo assim comigo, ai, que bom que eu tô viva, né? Se meu coração pulando, é porque eu estou viva e muito viva, né? Se meu rosto fica vermelho, eu faço, nossa, meu sangue hoje, né? Tá querendo aflorar a pele. Significa que eu tenho muita energia. Então a gente vai assim, amorosamente brincando com os medos, amorosamente enfrentando eles, amorosamente, devagar, fazendo eles descerem degrau por degrau. Tem uma frase que diz que os hábitos, os nossos maus hábitos, a gente não pega eles e joga eles pela janela. Não. Os nossos hábitos, a gente faz eles descerem degrau por degrau. Assim os nossos medos emocionais. A gente não pega os medos e joga pela janela, né? Acaba. Pronto. Amanheci sem medo nenhum. Não. Né? Os nossos medos, amorosamente, a gente pega a mão deles e faz eles descerem degrau por degrau. E aí, descendo degrau por degrau, nós vamos entrando em contato com eles. E degrau por degrau, a gente vai tendo essa integridade com esses sentimentos, porque eles sempre vão existir dentro de nós. O que a gente precisa é administrá-los, para que eles não nos administrem. Então fica aqui um abraço a todos. E na próxima semana nós vamos falar de um sentimento também enorme, do mesmo jeito que o medo é um sentimento enorme, um sentimento que está conosco desde o início da nossa existência. Nós vamos falar de um sentimento enorme, muito maior, que é o antídoto do medo, que é o amor. Nós vamos falar sobre o amor, esse sentimento que nos cura, né? Esse sentimento que cuida amorosamente de todos os nossos sentimentos ali, egóicos, todos os nossos sentimentos que causam tanta desarmonia.
Então, até a próxima semana, com muito amor no coração, com um amor enorme que cura a nós, cura a natureza, cura a vida. Um abraço.